Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Glórias a Ti, Deus. Nós vamos ler um pouquinho de Gênesis 1 e um pouquinho de Gênesis 2. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vai lá no capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Verso 4 ainda. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui nesta noite para mais uma vez cultuar a Ti. E eu estou aqui, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que assim como o Senhor falou ao meu coração com esta mensagem, que a Tua igreja seja abençoada, que os corações estejam abertos e nutridos pela Tua presença, porque é o Teu Espírito Santo quem convence o homem, a mulher, a criatura, o ser que o Senhor colocou aqui nesta noite. E é a Ti, ó Deus, que eu entrego a minha vida, o meu pensamento, o meu ser, porque é o Senhor que me sustenta, o Senhor que me criou e me colocou aqui neste lugar. Da mesma forma, estende as Tuas mãos, Senhor, estende a Tua presença aos corações da Tua igreja que nos ouve nesta noite. Para a glória e para louvor do Teu nome é que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Se você quiser continuar com esse texto de Gênesis aberto, fique com ele, né? Aberto aí na sua mão. Ele vai ser o texto base da nossa mensagem. Porque na série proposta aqui pelo pastor Gleidson, a ideia é que nós possamos trazer respostas que sejam coerentes, consistentes, respostas inteligíveis com base na Bíblia para perguntas que são importantes. E nós queremos reforçar a premissa de que essas respostas bíblicas, elas existem. E também, a minha proposta hoje é destacar que a dúvida, ela é parte, ou ela é inerente da mente humana. Deus nos fez também para questionar, para perguntar, para indagar. Perguntas podem e serão feitas por todo mundo que tem um mínimo de sanidade mental. Não é assim? Quando a gente é criança, nós somos todo pergunta. Quem tem filho pequeno em casa sabe, né? Eles vivem no porquê, né? Perguntam sobre tudo. Mas à medida que a gente cresce, a gente perde um pouco o poder de questionar. E aí uma ideia errônea e que é amplamente disseminada é a de que, para fazer parte de uma igreja, você tem que se calar e aceitar tudo, engolir tudo o que lhe dizem, de que você não pode ter dúvidas. Este é um engano. Essa é uma ideia errada. E se a igreja que você está não lhe permite perguntar, fuja dela. Não é? Olha, filósofos, epistemólogos afirmam que perguntas são molas
que promovem a construção do conhecimento. E as perguntas nos ajudam a entender a realidade que nos cerca. E, finalmente, gente, pergunta é uma coisa que Deus aceita. É uma coisa que Deus escuta. Deus não se nega a responder às nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus amoroso, um Deus compreensivo. E Ele traz, num determinado momento da nossa vida, porque depende um pouco também da nossa maturidade, respostas a todas as perguntas que a gente leva para Ele. Só há um requisito apenas para que você encontre respostas. É que você busque a Deus de todo o seu coração. Né? Está assim em Deuteronômio 4:29. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, você vai encontrar. E buscar a Deus, muitas vezes, é lançar a Ele várias e várias perguntas, vários questionamentos. Está assim também em Jeremias 29:13. Um coração que busca a Deus encontra. Está assim também em Provérbios 7, verso 15. Então, se você tem questões, se você tem perguntas, faça a Deus. A minha pergunta de hoje é: qual é a origem de tudo? Parece uma pergunta difícil, parece uma pergunta que não tem sentido, mas vocês vão ver, espero, né? Vão perceber o sentido dela dentro do segmento da mensagem de hoje. E aí eu quero dizer o seguinte: se você não sabe nada sobre o que a Bíblia diz, então assegure-se de que você está prestando a atenção devida. Se você se tornou recentemente interessado em Deus, na Bíblia ou em Jesus, né? Mas com franqueza, você acha que o que está disponível aí na mídia, em alguns livros também, é uma quantidade absurda e difícil de entender, e você se desanima e não sabe por onde começar? Talvez essa mensagem de hoje seja para você. Se você tem frequentado a igreja por muitos anos, talvez você tenha nascido na igreja e está aqui de uma forma indiferente e confortável, e aí eu falo para os jovens filhos de crentes, né? Para os meninos e meninas que são filhos de crentes, e que talvez por essa frequência na igreja, parece que sabem tudo, né? Preste atenção também, aproveite que a sua igreja, né, que esta igreja disponibiliza para você oportunidades para você perguntar, para você compreender, e vai lá, se matricula na escola de discipuladores, né? Está aberto aqui os novos módulos para a escola de discipuladores, até o dia 1º de abril, participe do encontro com Deus, né? Se envolva. O encontro com Deus vai acontecer no feriado de maio, né? No dia 1º, e se envolva com a sua igreja, se envolva com os pequenos grupos. Mas, irmão, acima de tudo, meu jovem estudante, acima de tudo, ore, aumente a sua intimidade com Deus, e leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia, porque muitos estão falando da Bíblia sem saber o que é a Bíblia. Muitos estão seguindo, inclusive, na vida cristã, sem saber o que a Bíblia diz. Até carregam a Bíblia, mas não entendem minimamente o que significa a Bíblia para o cristão. Então, o primeiro ponto da mensagem de hoje, que é refletir sobre qual é a origem de tudo, né, sobre o início de tudo, é que vou partir de um ponto teológico. Então, para pensar a pergunta de hoje, o livro base é Gênesis, né? Por quê? Por que Gênesis? Porque ele nos prepara, a partir de um alicerce, para todos os eventos que vêm depois. Para toda a doutrina do cristianismo, a base está em Gênesis. A Sagrada Escritura se assenta sobre o que Gênesis diz.
Se você estudá-lo com seriedade, com responsabilidade e com fé, é claro, né? Para uma compreensão, você vai ter uma compreensão mais abrangente e vai entender como é que Deus fala e age com a humanidade. Então, o nosso texto base, eu li Gênesis 2, do verso 1 ao 4. O livro de Gênesis tem duas divisões básicas, e a primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E nessa parte da Bíblia, a gente começa a entender como é que tudo existe. Por que as coisas existem? E por que e como a raça humana veio a existir? Desculpa. Nós encontramos nessa parte de Gênesis as histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. E Gênesis é o livro mais estudado durante a infância dominical de todo mundo que frequentou e frequenta a igreja, né? Os cultos infantis são muito baseados na história dessas temáticas, né? Quem não conhece, né, a história de Caim e Abel, da Arca de Noé, né, desde pequeno, a gente vai contando essas histórias. E parece que a gente começa a crescer e essas histórias começam a perder o seu sentido. Mas elas fazem todo um sentido dentro do contexto da narrativa e da história e da evolução da humanidade. A segunda parte do livro de Gênesis vai do capítulo 12 ao capítulo 50. E aí você passa a conhecer a história dos patriarcas hebreus. Quem são? Abraão, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos. Né? Aí você conhece o início ou o começo das 12 tribos de Israel. O livro de Gênesis termina com o quê? Com uma história fantástica. Para mim, a história, uma das histórias mais ricas da Bíblia. Parece que está falhando aqui, né? Uma das histórias mais ricas da Bíblia. Qualquer coisa eu troco, está aqui, né? A história de José. Né? José foi um dos filhos de Jacó. E a partir da história de José, de tudo que aconteceu com José, o povo chegou ao Egito. Acho que eu vou ter que trocar, né? Ai, estava tão bom com a mão livre. Bom, na leitura do livro de Gênesis, o que a gente percebe? A gente vê Deus agindo. Deus cria o mundo, Deus cuida das pessoas, Deus mostra o seu interesse pelo povo. Nessas histórias que a gente lê, Deus também julga, Deus castiga os ímpios e Deus abençoa os justos. E aí é preciso assumir a leitura da natureza ou a compreensão da natureza a partir de Deus. Então, olha, é preciso trazer respostas para essa pergunta, qual a origem de tudo, a partir de Deus. Dessa forma, eu reforço novamente que o meu pressuposto é de que Deus existe. Né? Por isso eu começo a trazer respostas para essa pergunta, considerando a palavra de Deus como ponto de partida. Gênesis quer dizer começo. E este livro conta como tudo que existe começou, como surgiram os seres humanos, como é que surgiu o pecado, o sofrimento, como é que Deus apareceu às pessoas, como é que Ele conversou com as pessoas, o que Ele disse para as pessoas, e como Deus é justo. Então, as respostas para essa, ou a resposta para essa questão, qual é a origem de tudo, eu parto de Gênesis. Pois bem, só que a partir de Gênesis, eu preciso também
pensar o seguinte: como é que eu leio Gênesis sem perceber, para além das histórias que nos contaram quando éramos crianças ou quando estávamos iniciando a nossa vida cristã, como é que eu leio o livro de Gênesis, deixando para trás algumas ambiguidades na interpretação desse livro, tanto por parte dos cristãos, né, da visão teológica mesmo da Bíblia, quanto por parte da ciência. Porque ler e compreender Gênesis vai me ajudar a ter ou a formar o que a gente vem chamando de cosmovisão cristã. Ou seja, enxergar o cosmos, enxergar o universo a partir de Cristo. Ou a partir do que Cristo fez por mim, né? Tá, Elaine, mas para que trazer a ciência para essa conversa? Bom, eu trago a ciência para essa conversa porque, infelizmente, grande parte da cultura do século XXI, e isso está muito forte nas universidades, nas escolas, no mundo ocidental como um todo, grande parte desse pensamento que ele é fundamentalmente incompatível. Ele é, acima de tudo, incompatível com os capítulos iniciais de Gênesis. E aí, como eu disse no início, dar respostas, ou trazer uma resposta bíblica à pergunta qual a origem de tudo, é supor que Deus existe, e que foi Ele que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, e ainda mais, Ele não apenas criou todas as coisas, Ele continua no controle de todas as coisas. Veja o que diz Mateus 28, verso 20, parte B. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Deus está no controle de tudo, desde que Ele criou todas as coisas. Tá, mas quais são as ambiguidades nesse texto de Gênesis que nós acabamos de ler? Vou citar algumas. Por exemplo, algumas pessoas presumem que os 2 capítulos de Gênesis, quando lidos de forma, como eu disse, responsável, afirmam que o mundo não é mais que 4.000 anos mais velhos do que a vinda de Jesus. Então, alguns vão ler essa parte, vão tentar mensurar a idade do cosmos, né? Ou a idade da Terra. Depende muito do que está se medindo. Som. Outros insistem que o relato é totalmente compatível com as eras que nós estamos vivendo, né? E a gente estuda isso em geografia, era glacial, né? E essas eras, eles querem comparar essas eras com o que está dizendo Gênesis. Alguns acham que cada dia da criação representa uma era. Outras pessoas ainda vão inferir que há um grande intervalo entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Você está com o seu Gênesis aí aberto, não está? Olha só. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Alguns vão dizer que há um grande intervalo entre esses 2 versículos. Outros vão ver a semana de 7 dias como um artifício apenas literário. Então, há uma, entre aspas, encrenca de interpretação, né, nesses dias da criação. Outros ainda dedicam a sua energia em comparar esses 2 capítulos com outros relatos da criação que existiram no mundo antigo, quando o livro de Gênesis foi escrito. Né? O autor de Gênesis, possivelmente Moisés, né? E lá na era babilônica, havia um documento chamado Enuma Elish, descrevendo a criação do mundo.
E algumas pessoas vão pegar e dizer assim, o Gênesis está muito parecido com esse documento, com a história que foi contada nesse documento. Bom, em resumo, há diferentes opiniões e elas, às vezes, saem da boca dos cristãos. São cristãos falando, são cristãos pensando, né, sobre a história descrita em Gênesis, sobre a criação de tudo. E aí, quantas vezes você já leu esse texto e você já pensou sobre esse relato? Algumas pessoas chegam a dizer que a gente deveria parar de ler Gênesis. Eles querem anular a história de Gênesis, né, dizendo que ela não tem tanto significado assim na compreensão da origem de todas as coisas. E aí eu preciso destacar que o centro da minha argumentação na mensagem de hoje é o de que, se eu colocar Deus no início das minhas dúvidas, no início da minha pesquisa, né, sejam essas dúvidas ou esta pesquisa apenas teórica, filosófica, uma dúvida bíblica, metafísica, teológica ou mesmo científica, as respostas vão ser, em última análise, de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, esse é o pressuposto básico da mensagem de hoje. Deus sendo colocado no começo e não no fim. Deus no início e não onde não há mais respostas inteligíveis. Pois bem, qual é a interpretação da ideia de origem, então, falando um pouquinho mais dessa interpretação com base na ciência? Qual é a ideia predominante? Em ciência a gente fala paradigma predominante. Todo o nosso universo desenvolveu-se a partir de uma grande explosão que aconteceu há mais ou menos 15 bilhões de anos. A partir de uma massa que é inimaginavelmente condensada. Qual que é o nome dessa explosão? Vocês sabem? Big Bang, né? E ainda que você pense ser esta uma alternativa viável, ou seja, ainda que você concorde que é plausível que o universo tenha começado a partir do Big Bang, a partir da explosão dessa massa muito densa, muito condensada, ainda uma pergunta óbvia a ser feita. De onde surgiu este material altamente condensado? De onde ele veio? E aí, gente, é nesse ponto que muitos teóricos, muita gente dos diversos campos do conhecimento, eles vão mostrar grande esperteza. Por exemplo, Alan Guth escreveu um livro, ele já está traduzido para nós aqui no Brasil, chamado Universo Inflacionário. O Alan propõe que esse material altamente condensado, que por fim resultou no Big Bang ou na grande explosão, surgiu do nada. Né? Nós acreditamos nisso, né? Não, só que não. E se você diz para Alan, chama o Alan e fala assim, Alan, mas a física não opera assim. Não é assim que a física funciona. Não sei se os meus colegas da física não estão aí hoje, né? Eles iriam concordar comigo. A física não opera dessa maneira. Ele vai responder assim, tudo bem, mas na grande explosão há o que os físicos chamam de singularidade. Tá, mas o que é uma singularidade? É uma ocorrência em que as leis normais da física não operam. E isso significa que nós não temos acesso a elas. Bom, matou o diálogo, matou a conversa, né? Porque se a pessoa está pensando dessa maneira, que consideração eu posso fazer? Que ele está especulando, que ele está tentando, a partir da ciência, encontrar uma resposta para a origem de tudo, plausível segundo o que ele pensa. E esse tipo de publicação, esse tipo de fala no mundo científico,
gera crítica. E o Alan recebeu uma crítica do David Berlinski, que ele escreveu o seguinte: muita coisa que é publicada é simplesmente um absurdo. A derivação de algo a partir do nada, proposta pelo Alan, é simplesmente incandescente. E aqui, incandescente, é como se fosse esterco de cavalo, para não dizer algo pior, né? Porque a tradução não nos permite dizer o que ele diz realmente para o Alan. Não me diga que você deriva algo do nada, quando é evidentemente óbvio a qualquer matemático que isso é absurdo, impressionante. Qualquer matemático vai dizer que você não consegue derivar algo do nada, né? Em outras palavras, o que a gente pode concluir, ou o que a gente pode compreender disso? Há muitas complicações no mundo da ciência, no domínio da ciência, que nos mostram que ela não é, ou que pelo menos não deveria ser, um obstáculo ou uma barreira para que houvesse a constituição de um diálogo inteligente entre os cristãos e a ciência. A ciência, ou a verdade científica, ela é transitória, ela não é absoluta. E aí o que ocorre é que muitas vezes a ciência é ensinada nas escolas e nas universidades também como o único saber relevante, ou o único saber digno de ser transmitido pelas gerações. Nossos livros, nossos materiais, nossos currículos, eles só têm esse conteúdo para ser ensinado. E esse saber, muitas vezes, ele é ensinado como se fosse superior a todos os outros saberes, né? Não apenas ao saber bíblico, mas a todos os outros saberes. A ciência, ela é extremamente importante para a humanidade, mas ela não pode ser idolatrada. Ela não tem todas as respostas como se presume. Aliás, gente, ciência, ela não trabalha dessa maneira. Porque quando a ciência julga ter encontrado todas as respostas, e se ela chegar a dizer isso, ela deixa de existir. A ciência se alimenta de perguntas. Se não houverem mais perguntas, para que serve a ciência? A ciência deixa de existir. Ela vai trazer respostas importantes para a humanidade? Vai. Mas ela vai trazer todas as respostas? Não. E aí, nós precisamos dizer que Deus não é Deus só porque a natureza é complexa. Só porque a natureza, ela é maravilhosa, espantosa, né? Deus não é apenas uma inferência, o fim de um argumento, a conclusão que você obtém depois de harmonizar todas as evidências de forma inteligente. Muita gente, quando você já deve ter ouvido esse argumento, um médico desenganou alguém, disse, olha, não tem mais cura, leva para casa. Aí você diz o quê? Não, Deus agora entra com providência. Onde você está colocando Deus? No vazio da ciência, né? Você não colocou Deus no começo. Você está dizendo que Deus vai suprir a resposta que não foi dada lá no começo. E aí, se você começa de forma diferente com Deus, o testemunho da sua grandeza e a força do seu controle vão ser para você extasiantes. Por quê? Deus é o Deus da vida e é o Deus da morte, né? E, no entanto, nós muitas vezes trabalhamos só com Deus da vida. E quando a morte vem, nós dizemos, onde está o Senhor? Por que o Senhor permitiu? Não é assim? É necessário um grande desejo, daquele que é o físico talvez mais cínico, né? Mais cínico, ou um cientista mais cínico, para não enxergar a grandeza de Deus e dizer assim,
Gente, para com isso é apenas física, isso é apenas reação química, por exemplo. Parem de admirar esses fenômenos, não façam isso, não tem nenhum plano por trás, são apenas moléculas se encontrando. Sempre que eu estou dirigindo pela cidade e vejo um arco-íris, eu tenho muita vontade de parar o carro e de ficar só olhando, admirando. Os meninos já sabem, quando tem um arco-íris, mãe, olha lá o arco-íris. E tiram foto, eu tenho várias fotos de arco-íris. Para mim, o arco-íris é, assim, a coisa mais linda, mais bela que Deus deixou para nós como sinal da sua mão poderosa, da impressão da sua digital sobre essa terra. E a gente tem visto vários vídeos aí de arco-íris inteiros, né? Não sei se vocês têm visto, acompanhado, mas eu fico extasiada. Não são, para mim, apenas moléculas. Apenas o estudo da passagem do Sol, né, sobre as gotículas de água, através da difração da luz. Não é apenas isso. Há algo por trás de tudo isso. E, enfim, nesta mensagem eu começo já a concluir dizendo assim: Gênesis 1 e 2 tem algo a dizer. Gênesis 1 e 2 tem respostas para essa pergunta: qual é a origem de tudo? Francis Schaeffer escreveu um livro há mais de 30 anos. Esse livro chama-se Gênesis em Espaço e Tempo, o fluxo da história bíblica. E lá, neste livro, ele vai argumentar que uma das maneiras da gente minimizar essa polêmica, ou esse debate interminável entre ciência e fé, ou entre jovens que acreditam, mas não sabem no que acreditam, né, e precisam saber no que acreditam, é perguntar o seguinte: qual é o mínimo de Gênesis 1? E os capítulos seguintes devem estar dizendo para que o resto da Bíblia faça sentido. E aí Schaeffer, dentre outros temas, ele vai nos ajudar a entender que a gente não pode descartar o conceito de criatura. Eu sou criatura. Se eu sou criatura, eu fui criado. E se eu fui criado, há um propósito para mim. Há um desígnio para mim. Né? E vamos lá, pensar um pouquinho. O que a leitura de Gênesis 1 e 2 vai nos dizer? Então, essa semana, se você pegar esses 2 capítulos, ou o livro de Gênesis para ler, você vai poder perceber lá que eles dizem algumas coisas sobre Deus. Primeira coisa, Deus simplesmente existe. O que está em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus o céu e a terra. Bom, até quando eu li essa frase, eu pensei assim, o Cirano, ele gosta muito de fazer bolo, o Cirano fez um bolo e um suco de limão. E colocou lá sobre a minha bancada, lá na cozinha. Aí eu cheguei e olho para aquele bolo e aquele suco e digo, surgiu do nada. Não, né? Foi o boleiro lá em casa, o maridão, que fez. Alguém fez. Né? Há alguém. Há Deus no princípio de todas as coisas. Né? Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Segunda coisa sobre Deus. Deus criou tudo o que não é Deus. Então, Deus criou tudo ex nihilo. Deus deu origem a tudo isso aí. Irmãos, cientificamente falando, a probabilidade de existir vida nesta galáxia aqui, que nós estamos, é 0. É 0. No entanto, nós temos constantes físicas e biológicas que permitem a existência da vida. E isso é despropósito? Isso é fantástico.
Terceira coisa que esse texto nos diz: há apenas um Deus. E aí eu vou me remeter lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. O povo dizendo, o povo conclamando, o povo pregando, ensinando: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Outra coisa que nós aprendemos: tudo que Deus faz é bom. Quantas vezes a gente lê em Gênesis e Deus cria e diz assim: e isso é muito bom, e isso é bom. Para nós, então, quando Ele criou a humanidade, criou os seres humanos, o que Ele diz? Isso é muito bom. Você já parou para pensar que você é uma coisa boa que Deus criou? Você é algo de bom que está no mundo. Isso me alegra, isso aumenta a minha esperança, isso aumenta a minha expectativa. Outra coisa que eu aprendo: Deus termina a sua obra de criação e sabe o que Ele faz? Descansa. Olha só que legal. O descanso é algo divino. Nós podemos e nós precisamos também descansar. Descansar de toda obra, descansar no colo do Pai, descansar em Deus. Quantas pessoas nesse presente século estão morrendo porque não descansam, estão ansiosas, né? Depressivas, porque não sabem de onde vieram e muito menos para onde irão. Se você não sabe de onde você veio, qual é a tua origem, para onde você vai? Qual é o percurso que você vai fazer? Qual é o teu desígnio? Né? A criação proclama a glória e a grandeza de Deus. Isso a gente aprende lendo Gênesis. E olha o que diz o Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Que maravilha, né? E nós, enquanto engenheiros, tecnólogos, o que estamos fazendo? Estamos cobrindo de concreto tudo, né? Estamos matando as florestas, estamos destruindo os animais aquáticos. O que nós estamos fazendo para essa criação, para essa natureza de Deus? Essas são apenas algumas das coisas que aprendemos sobre Deus lendo esses capítulos de Gênesis. Mas também Gênesis nos diz algumas coisas sobre nós. Por exemplo, estes capítulos nos dizem que nós fomos criados à imagem de Deus. Essa é outra coisa que a gente pensa muito pouco sobre isso. Já parou para pensar o que significa ser imagem de Deus? Semelhança de Deus? Um dos autores que contam a sua história naquele livro, O Teste da Fé, o John Briant, ele é um neurocientista, ele faz pesquisas e ele diz assim: quando eles descobrem, quando eles compreendem algo que é inédito, ele diz que ele fica extasiado, ele fica maravilhado por pensar assim: bom, pelo menos por algumas horas, só eu e Deus, ou talvez só eu e a minha equipe conhecem este segredo, conhecem este mecanismo, sei lá, estão pesquisando uma célula, um neurônio, o funcionamento de algo. Por alguns instantes, só eu consigo acessar a mente do Criador. Porque um cientista faz isso, né? Ele, ao compreender os fenômenos da natureza, ele está nada mais, nada menos acessando como Deus pensa, como Deus faz. Há
uma complexidade muito grande, assim, quase infinita, para que a gente possa compreender como é que o cérebro funciona, como e por que você enxerga. Você entra numa sala e se percebe, consegue se entender dentro de uma sala, né? A noção de espaço, tempo, altura, o que é isso? Como é isso? Deus nos criou a sua imagem, Ele colocou em nós criatividade. Ele não nos fez acabados, Ele nos fez inacabados, para que nós pudéssemos continuar aprendendo, lidando, transformando o jardim no qual Ele nos colocou. Ele nos fez aptos para o trabalho, né? Nós somos seres que trabalham, e trabalham muito, e trabalhar é transformar a natureza, é cuidar da natureza, é tirar muitas vezes da natureza o próprio sustento. E mais, ao nos fazer imagem de Deus, a nos criar como imagem de Deus, Ele colocou em nós a possibilidade de conhecê-lo. Nós podemos conhecer a Deus. Elane, mas e a queda? A queda ofuscou, obscureceu, atrapalhou a nossa sintonia, o nosso Wi-Fi com Deus, né? O pecado, ele atrapalha a nossa intimidade com Deus. Mas a Jesus limpa esse sinal. Jesus proporciona acesso livre ao nosso Criador, né? Isso é que eu aprendo lendo Gênesis, uma das coisas. Outra, homem e mulher, ou foram criados macho e fêmea. Deus criou assim, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Isso está lá em Marcos 10, verso 6. Desde o princípio foi assim. E o que é que nós estamos fazendo? Desfigurando a criação de Deus, confundindo a criação de Deus. Mas não era assim desde o princípio, né? No princípio Deus criou macho e fêmea. Para quê? Senhor, para quê macho e fêmea? Crescer, multiplicar e encher a terra, né? Há um propósito para todas as coisas, existem respostas para as perguntas. Outro item que eu aprendo sobre nós seres humanos lendo Gênesis. Homem e mulher eram inocentes. E a inocência dita aqui nesse texto, lendo Gênesis, não é simplesmente a inocência infantil. Não é a inocência da criança. É a inocência da ausência de medo ou de vergonha. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. A beleza da criatura estava explícita, mas o pecado, como eu disse, obscureceu, confundiu, deturpou a ideia de inocência. E finalmente, ao ler Gênesis, eu aprendo que há algumas coisas sobre esse texto que se encaixa em toda a Bíblia e, por conseguinte, em nossa vida também. Gênesis 1 e 2 faz o pano de fundo, ou é o contexto necessário para Gênesis 3. O que tem em Gênesis 3, né? Bom, se a gente entender a leitura de Gênesis 1, 2 e focar na ideia de que tudo era muito bom, nós vamos entender em Gênesis 3 a ideia de queda, né? Ou o começo de uma grande rebelião da criatura para com o seu Criador. Sem Gênesis 1 e 2, eu não entendo o que é queda. Sem entender o que é queda, eu não entendo a vinda de Jesus. Por que e para que Jesus veio?
Há um sentido teológico nisso, né? Compreendemos também as noções básicas e iniciais da doutrina da criação. Temas como o descanso e o jardim vão estar por toda a Bíblia. A analogia do jardim tem sido usado por pessoas do campo da filosofia, da tecnologia, para a ideia de preservação e cuidado. Quando transformamos a natureza, colocamos uma ponte, erguemos um edifício, o que nós estamos fazendo com esse jardim? Pensa bem, se você planta um jardim e não cuida desse jardim, ele fica bonito? Ele vai dar flores no seu tempo? Ele vai ficar belo e florido? Não. E Deus cria um jardim e coloca alguém para cuidar desse jardim. Então, por toda a Bíblia, nós vamos ver Deus falando, né? Eu coloquei vocês, eu levo vocês, eu cuido de vocês, mas cuidem do jardim. Vai lá, cultiva a terra, desenvolva a cultura da terra, ou na terra. E aí, Gênesis 1 e 2, quando a gente vai lendo, vai percebendo que ela nos ajuda a moldar essa cosmovisão, porque ela vai vincular a nossa existência, e uma existência de prazer, de alegria, de contentamento, ao próprio Deus. Por quê? Porque a origem de tudo está nele. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo diz isso para os atenienses e ainda cita um dos poetas deles. Olha, é nesse Deus que nos movemos, é nesse Deus que nós vivemos, movemos e existimos. É por causa dele, e é dele que eu quero falar para vocês. É manifestar este Deus com respostas para vocês que ainda não o conhecem. Como igreja do Senhor. E hoje me parece que não há visitantes, ou há visitantes. Como igreja do Senhor, nós temos mostrado ao mundo esta resposta. Nós temos dito ao mundo, nós sabemos de onde viemos. E nós sabemos para onde nós vamos. Nós compreendemos que Deus criou todas as coisas. Irmãos e irmãs, compreender o livro de Gênesis, é encaixá-lo no contexto de toda a Bíblia. Primeiro, para fugir do que a gente chama de materialismo filosófico. Ou seja, neste pensamento, as respostas estão todas já prontas. A ciência tem resposta para tudo. Só que são respostas reducionistas, que não consideram o ser de forma integral, que não levam em conta o mundo sobrenatural ou a existência de Deus. É compreender também que as leis fixas e constantes da natureza, que acabam por definir um universo ordenado e perfeitamente ajustado à existência de vida, ele só pode ser um sinal de que Deus não é apenas necessário, mas que Deus é o princípio, é o meio e é o fim de todas as coisas. Você compreende assim? Deus não é e não pode ser uma inferência para os vazios das respostas que talvez você não encontre. Não coloque Deus nos vazios. Não coloque Deus naquele momento em que o remédio, a quimioterapia, os procedimentos não estão resolvendo. Não vá orar só nesse instante, porque Deus está antes dele também, amém? Você acredita nisso? Você já viveu essa experiência? Porque veja, Deus trouxe você à existência. E quem é você? E quem é você? E quem sou eu na história desse mundo?
Você percebe o propósito de Deus para a sua vida? Ou você acha que você não é nada? Há um propósito de Deus para a sua vida. Você foi pensado. Aleluia, Jesus. Na cosmovisão bíblica, Deus criou tudo. Todos os seres inanimados e todos os seres animados. Deus deu para nós o sopro de vida. E nossa maior realização e propósito, felicidade e integridade é estarmos em um relacionamento correto com Deus. Muitas pessoas caminham por este mundo vazios, tristes, sem propósito algum, porque estão em desacordo com o seu Criador. Não se aproximaram do seu Criador, portanto não compreendem qual é o significado real de suas vidas. Fique de pé. Finalmente, essa mensagem nos diz que o que a Bíblia escreve sobre criação é o que fundamenta a nossa noção de prestação de contas e de responsabilidade. E aí, como igreja do Senhor, quando eu entendo isso, eu volto à origem de tudo. Eu volto para Deus. E aí eu vou seguir aqui a minha história, vou vencer aqui os meus desafios, meus obstáculos, vou suprir as minhas necessidades, mas com uma direção para a eternidade com Deus. Isso é fantástico. Quando você se percebe no plano de Deus, quando você compreende para o que você foi criado, você vai cumprir aquilo que Deus tem para você. Se eu tenho dúvidas, sim, eu tenho muitas dúvidas. Você tem dúvidas? Coloque essas dúvidas na mão do Criador. Eu entendo que a partir dele, que faço parte de uma noção de origem que é especial e que é amorosa. Quem sou eu diante de Deus determina quem sou eu diante dos homens. Diante do meu professor, diante da minha família, diante do inimigo. Se eu sei quem eu sou diante de Deus, tudo fica mais fácil diante da terra onde Ele me colocou. E aí, no fim de todas as coisas, as respostas reais serão reveladas para nós. Até lá, eu sigo na ordem dada pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Qual é a ordem que está lá? Crescer na graça e no conhecimento de Deus.